E aí, pessoal? Olha, quem acompanha futebol sabe como é a época de janela de transferência, né? É boato pra todo lado. Mas recentemente, uma história envolvendo o Flamengo extrapolou todos os limites. Vazou uma suposta lista de alvos do clube, e que lista? Tinha Gabriel Jesus, Lucas Paquetá, João Gomes, um verdadeiro time dos sonhos. A internet, claro, veio abaixo. Mas a grande questão era pra valer? É o que a gente vai destrinchar agora, pra separar o que é fato do que é fake news nessa história. Então, para não deixar ninguém na dúvida, vamos começar pelo final. A resposta é não. É falso. O Flamengo veio a público e foi taxativo, sabe? Sem meio termo. O tal documento que rodou por aí, totalmente falso. Ponto final. Ok, agora que a gente já sabe o desfecho, vamos entender essa história passo a passo. Primeiro, que lista era essa que causou todo esse rebuliço? Depois, como foi exatamente a resposta do Flamengo, que foi bem dura por final? E por fim, o que esse caso todo nos ensina sobre como as notícias de futebol funcionam hoje em dia? Certo. Para a gente entender a reação do Flamengo, a gente precisa primeiro entender o tamanho do incêndio, né? De onde saiu essa fumaça toda? O que tinha nesse documento que fez ele se espalhar como fogo em palha seca? A história começou a ganhar corpo quando foi publicada pelo portal Coluna do Fla. E o que pegou todo mundo de surpresa foi a aparência do documento. Parecia muito oficial, sabe? Tinha cara de análise interna, do departamento de futebol mesmo, com data de janeiro e tudo. Esse jeitão de documento sério deu uma credibilidade que, no fim das contas, enganou uma galera. E aí a gente chega no ponto que fez tudo explodir. Dá uma olhada nesses nomes: Ederson, Gabriel Jesus, Paquetá, João Gomes. Poxa, é o sonho de consumo de qualquer clube, não só do Flamengo. E ainda tinha John Arias, Luiz Henrique, era um time galáctico, convenhamos. Era uma lista tão boa, mas tão boa que parecia mentira. E foi justamente por isso que o boato se tornou irresistível. Todo mundo queria que fosse verdade. Bom, com a torcida em polvorosa e a notícia se espalhando, o Flamengo precisou agir. E agiu rápido. O clube não só se pronunciou, como soltou uma nota oficial com um tom bem firme, bem sério, para acabar de vez com a conversa. A primeira parte do comunicado já foi bem direta ao ponto. Basicamente, o Flamengo disse, olha, esse papel aí não é nosso. Não saiu de nenhum departamento nosso, não é oficial, não é interno, não é nada. Ou seja, cortaram qualquer vínculo com o tal documento. Mas o pulo do gato vem agora. Preste atenção na palavra que o clube usou: falsificação. Eles não disseram que era um rumor ou informação incorreta. Não, falsificação. Isso muda tudo de figura. Deixa de ser um simples boato de internet e passa a ser tratado como uma fraude, um ato intencional para enganar as pessoas. E a nota não parou por aí não. Depois de negar e classificar o documento como falso, o Flamengo mirou em quem divulgou a notícia. E aí veio uma espécie de puxão de orelha, uma recomendação bem clara. O recado foi bem direto. Uma simples checagem, um telefonema para o departamento de comunicação do clube teria resolvido a questão. O Flamengo basicamente disse que, seguindo as boas práticas do jornalismo, o erro teria sido evitado. Bastava perguntar. Uma atitude simples que impediria toda essa confusão. Então, esse caso do Flamengo, na verdade, é só a ponta do iceberg. Ele joga luz sobre um problema muito maior que a gente vive hoje no mundo do esporte. E essa guerra constante contra a desinformação, contra as fake news. Aproveitando o gancho, o Flamengo fez questão de deixar clara a sua posição oficial. O clube repudiou a divulgação de notícias mentirosas que só servem para confundir o torcedor e o público em geral. É um posicionamento importante sobre a necessidade de uma comunicação mais transparente e responsável por parte de todos. E por que a gente está falando tanto sobre isso? Porque esse episódio é a cara do mundo digital em que a gente vive. Especialmente no futebol, que mexe com tanta paixão, um boato bem construído viaja na velocidade da luz. Como dizem, a mentira dá a volta ao mundo enquanto a verdade ainda está calçando os sapatos. No fim das contas, fica a pergunta no ar. Nesse mercado maluco do futebol, com notícia pipocando a todo segundo, como é que a gente separa o que é verdade do que é ficção? A linha entre um furo jornalístico e uma fake news muito bem elaborada está cada vez mais tênue. E a lição que fica é que a responsabilidade é de todo mundo, né? De apurar, de desconfiar, de checar antes de sair compartilhando e acreditando em tudo que aparece pela frente.